Hello, welcome back to my channel. Meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês especialista em IELTS. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como funcionam os critérios de avaliação do writing. Se você está se preparando para o IELTS, é muito importante que você entenda como você vai ser avaliado, porque só assim você vai saber o que você precisa entregar no exame. Mas antes que eu prossiga com a minha explicação, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e também a curtir este vídeo para ajudar que meu conteúdo chegue a mais pessoas. Então vamos lá, vamos falar sobre o Writing Test. Se você ainda não sabe como funciona o Academic Writing Test e o General Writing Test, eu sugiro que você dê uma olhadinha em um vídeo que eu tenho aqui no canal, no qual eu explico como funcionam essas partes da prova. Mas basicamente, a principal diferença entre o General e o Academic é a Writing Task 1. No General você precisa escrever uma carta e no Academic você precisa escrever um texto sobre um gráfico, uma tabela, um diagrama ou um mapa. Mas apesar de essas duas modalidades do exame serem diferentes, os critérios de avaliação são os mesmos e eles estão divididos em 4 categorias: Task Achievement, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy, Coherence and Cohesion. Eu vou começar explicando Lexical Resource, o que você tem que fazer para conseguir uma boa nota nesse critério de avaliação, que vai contribuir com 25% da sua nota. Basicamente, você precisa fazer uso de vocabulário. É importante que você utilize uma variedade grande de palavras. Se você precisa de uma nota mais alta, como por exemplo Band 7, você precisa evitar palavras que são muito básicas e também assim muito vagas, como por exemplo good, bad, important e muitas outras. Há sempre sinônimos mais avançados e mais precisos que essas palavras. Contudo, é importante que você realmente saiba como utilizar essas palavras. Tem muito aluno que coloca um monte de palavra bonita na redação, mas está utilizando aquela palavra fora de contexto, de uma maneira muito artificial, ou então com uma collocation errada. É importante que você realmente aprenda vocabulário e saiba como utilizar vocabulário de forma estratégica na prova para que você consiga sair bem. Também evite ficar usando assim palavras extremamente rebuscadas, palavra que você só viu uma vez na vida, sei lá, em um livro de literatura do Hemingway. Essas palavras geralmente soam artificiais quando utilizadas em alguns contextos. Além disso, você corre um risco muito grande de errar ao empregar essas palavras. Se você fugir um pouquinho do que é básico e mediano, você já vai conseguir se destacar. Agora vamos falar sobre Grammatical Range and Accuracy, que nada mais é do que o uso de gramática. Então, para pontuar bem nesse critério de avaliação, você precisa utilizar uma variedade de estruturas gramaticais e, obviamente, que quanto mais avançadas as estruturas gramaticais que você utilizar, melhor vai ser a sua pontuação nesse critério. Também é muito importante que você utilize gramática de forma estratégica. Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto sobre um gráfico de linha que fala de uma situação no passado, já fique aí sabendo que você vai precisar utilizar estruturas como Simple Past e Past Perfect. Se no General Writing Test você está escrevendo uma carta para dar conselhos para um amigo, você vai precisar utilizar estruturas como should, ought to e outras que a gente geralmente utiliza para dar conselhos. Então a regra principal é sempre utilizar gramática com estratégia. Algumas estruturas gramaticais muito importantes que vão te ajudar a pontuar melhor na prova são Past Perfect, Present Perfect, Conditional Structures. Se você utilizar também Relative Clauses com who, which, when, where, sempre que necessário, isso vai te ajudar a criar frases mais complexas. Modal verbs também são muito importantes porque eles carregam sempre um significado bem específico, bem objetivo, modificam alguns verbos. Então, se você não sabe como utilizar modal verbs, comece a estudar já, porque modal verbs são muito importantes. E se você está se preparando para o IELTS, eu gostaria de te dar um recado. Eu ofereço curso para todas as modalidades do exame e trabalho com preparação desde 2010. Se você quer obter maiores informações, acesse meu site
www.sorayaquirino.com, ou então me escreva em contato@sorayaquirino.com. Próximo critério de avaliação sobre o qual eu vou falar é coherence and cohesion. Para conseguir escrever um bom texto, nós precisamos elaborar frases que têm coerência. E essas frases também precisam ter um sentido entre si, uma conexão entre si. Então, para isso, é muito importante que você organize os seus parágrafos de forma lógica, que você faça uso de linking words de contraste, por exemplo, however, nevertheless, in spite of, linking words de adição, como por exemplo, moreover, furthermore, in addition to that, e muitos outros linking words. Eu recomendo sempre para os meus alunos que eles escrevam frases mais curtas. Quando eu digo frases mais curtas, não são frases curtas, são frases que possuem um tamanho ideal, possuem começo, início e fim. Eu digo isso porque muitos alunos às vezes escrevem parágrafos inteiros com apenas uma oração. Isso não é legal, isso atrapalha a compreensão do seu texto. Quem está lendo o seu texto acaba se enrolando um pouco e não entendendo onde você quer chegar. Então tente quebrar os seus parágrafos em frases menores e use linking words para conectar essas frases. Agora, cuidado também com o excesso de linking words. Linking words precisam ser usadas também de forma estratégica. Se você encher o seu texto de linking words, usar 4 linking words por parágrafo, o seu texto também vai soar pesado e artificial. E aí, ao invés de ganhar pontos, você vai perder. O quarto critério de avaliação, ao meu ver, é o mais importante, que é Task Achievement. Em Task Achievement, os avaliadores vão observar se você foi capaz de escrever o texto de acordo com o enunciado, de acordo com as instruções. Então, por exemplo, na Writing Task 2, você vai ter um tema. E aí, os avaliadores vão observar se você foi capaz de dissertar sobre aquele tema. Se você fugir do tema, por exemplo, você vai ser penalizado nessa parte de Task Achievement. E eu acredito que fugir do tema é uma das piores coisas que você pode fazer na Writing Task 2. Então sempre leia os enunciados com muita atenção. Na Academic Writing Task 1, por exemplo, os avaliadores vão examinar se você foi capaz de usar os números que foram fornecidos em gráficos e tabelas, se você conseguiu fazer comparações relevantes, analisar os dados fornecidos em mapas e diagramas. É importante também que você entenda que na Academic Writing Task 1 você precisa geralmente resumir e fazer comparações sobre os dados. Não é para descrever cada modificaçãozinha que você vê ali em detalhes. Você não tem tempo para isso, você tem apenas 20 minutos. Além disso, está nas instruções que você precisa summarize, resumir e make comparisons, fazer comparações. Então, se você não fizer isso, você será penalizado. Na Academic Writing Task 1, você também precisa escrever um overview, uma análise geral do gráfico, como se fosse uma conclusão. Se você não escrever essa overview, você também vai perder pontos nesse critério de Task Achievement. Na General Writing Task 1, por exemplo, é importante que você fale sobre todos os bullet points que aparecem no enunciado da carta. Se você deixar algum bullet point de fora, você vai ser penalizado. Além disso, é importante também que você use o greeting certo ao abrir e ao encerrar a sua carta e que você divida a sua carta em parágrafos. Tem alunos que escrevem cartas com apenas um parágrafo. Então, preste bastante atenção nisso. Separe os bullet points em parágrafos diferentes e lembre-se de fazer uma introduçãozinha também para a sua carta. De uma forma resumida, eu posso te dizer que para se sair bem em Task Achievement, é muito importante que você conheça muito bem, que você conheça em detalhes a estrutura da prova. Você precisa saber exatamente o que fazer em cada tipo de tarefa. Há diversos tipos de Writing Task 1 no Academic e no General, e há diversos tipos de Writing Task 2. Então, é importante que você conheça o exame profundamente para que você saiba o que fazer em cada uma delas. Até porque você tem apenas 1 hora para escrever essas duas tarefas.
A Writing Task 1 tem que ter um mínimo de 150 palavras e a Writing Task 2 tem que ter um mínimo de 250 palavras. Então, se você chegar na prova e tentar, se virar ali nos 30, você não vai conseguir o seu resultado. Bem, é isso. Eu encerro a minha explicação por aqui. Espero que ela tenha sido útil. E lembre-se que aqui no canal há diversos vídeos falando sobre o IELTS e na descrição de todos os meus vídeos há um e-book elaborado por mim mesma, na qual eu explico cada parte da prova. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar muito. Obrigada por ter assistido. See you next video!